Boa noite a todos e a diretoria. Eu agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, depois de uns 2 anos, né? Estamos voltando com a graça de Deus. Então, a palestra de hoje, ela não vai ser uma palestra mais evangélica, né? No sentido de evangelização. Vai ser uma palestra mais didática, porque nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos. E eu escolhi esse tema porque agora, dia 18, é comemorado o aniversário de lançamento dessa obra magnífica que é o Livro dos Espíritos, né? Então, com este livro, lá no dia 18 de abril de 1857, nós podemos dizer que raiou para a humanidade uma nova era, né? Pensamentos que nunca haviam sido comentados começaram a surgir, né, com esse livro. Então, nós podemos sim dizer que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da humanidade. A partir do Livro dos Espíritos, a humanidade começou a pensar diferente, a ver fatos que ela nunca tinha estudado antes, né? Então, é exatamente essa a posição do Livro dos Espíritos na história da humanidade. Ele é um marco mesmo, né? E nós podemos dizer que o Livro dos Espíritos não é um livro comum, desses livros que nós compramos, lemos uma vez e colocamos na nossa estante ou colocamos na nossa gaveta. O livro dos Espíritos, ele não é para ser tratado dessa maneira. O Livro dos Espíritos é para a gente ler, reler, meditar, ficar no nosso caminho do dia a dia, em cima da mesa, ali em cima da nossa mesinha de cabeceira, no banheiro até, tá? Para que a gente consulte ele todos os dias. Tem um assunto que está nos perturbando, alguma dúvida? Vamos lá no Livro dos Espíritos. Só correr lá o índice, a gente vai ser direcionada para as questões que estão mexendo conosco, né? Então, não deixemos o livro lá na estante, não. Vamos ler, vamos reler, vamos meditar, comentar bastante, né? Nosso dever é estudar muito, nós espíritas. E daí Herculano Pires, um grande escritor espírita, um grande pensador, né, de renome, um filósofo, ele defende muito o Livro dos Espíritos. Ele diz que esse livro foi assim um marco, né, tem uma importância basilar na estrutura do espiritismo. É como se fosse assim a pedra fundamental, né, a pedra basilar mesmo, de toda pessoa que quer conhecer o Espiritismo, e mesmo daquelas que já têm algum trânsito pela doutrina, já leram várias obras, mas nós temos que começar e saber sobre o Livro dos Espíritos, que é a base, não é? Nunca relegar em plano inferior, né? E Herculano Pires também nos diz que sobre o Livro dos Espíritos se ergue toda a base do edifício da doutrina espírita. Olha como é importante, gente, é o alicerce. E se a gente pensar no alicerce de uma casa, embora a gente não veja, é a parte mais importante. É a parte que vai dar sustentação para anos e anos daquela construção. Então, o Livro dos Espíritos é o alicerce da doutrina espírita, e nós temos que conhecer essa estrutura, né? É a pedra fundamental da doutrina espírita. E Herculano Pires continua falando, né, que o espiritismo surgiu com o Livro dos Espíritos, se propagou com o Livro dos Espíritos e se impôs através dos ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos. Não foi uma obra que surgiu, teve aquele, como nós falamos, né, bombou e depois foi esquecido. Não, surgiu lá o Espiritismo com o Livro dos Espíritos, se consolidou e se impôs. Até hoje o Livro dos Espíritos é estudado, né? Então, nele está contida, de forma bem condensada, toda a doutrina espírita. Mas, embora esteja assim de forma condensada, ele tem uma clareza impressionante, né? Embora seja bem conciso, mas ele é bem claro em todas as questões, bem objetivo em todas as questões, não é? Nós temos respostas para tudo, para todos os momentos da nossa vida, né? Estudando, relendo, meditando, nós vamos sim entender o Livro dos Espíritos, porque há quem fale, né? A doutrina espírita é uma doutrina difícil, tem um palavreado difícil, um vocabulário difícil. Não, as obras já foram traduzidas de uma maneira mais popular, vamos assim dizer, então todos entendem.
né? E eu percebo que em todas as casas espíritas temos grupos de estudos das obras espíritas, porque uma pessoa lendo uma obra espírita, especificamente o Livro dos Espíritos sozinho, pode ter uma interpretação, não é? Mas é muito particular e às vezes ela não está tão correta, né? Agora, estudando em grupo, nós vamos pegar a opinião do colega, nós vamos discutir esse ponto e vamos chegar num denominador comum. Então, ele está de fácil entendimento, sim. E ele é tão importante, o Livro dos Espíritos, que todas as outras obras da codificação se originaram dele, tá? Então, quando ele foi editado, quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos, ele não tinha essa noção de que ia crescer tanto, né? Mas o Livro dos Espíritos, de tão importante, ele originou toda a codificação. Então, se nós pegarmos lá o Livro dos Espíritos, só a introdução tem 17 itens. E às vezes nós pegamos um livro e nós vamos direto para o primeiro capítulo. Nós não lemos a apresentação, nós não lemos essa parte da introdução. E é muito interessante, gente. Então, esses 17 itens da introdução de O Livro dos Espíritos explica toda a origem da doutrina, tá? É muito, muito interessante, esclarece demais. Depois nós temos os prolegômenos, esse já é mais curtinho, tá? Mas ali explica como Kardec foi orientado a fazer essa codificação. Inclusive, não sei se alguém já teve essa curiosidade, aquele desenhozinho que tem no Livro dos Espíritos, umas folhinhas lá da videira, né? Umas folhinhas de uva, inclusive aquele desenho foi orientação do plano espiritual para que fosse contido ali no Livro dos Espíritos e o que ele representa. Então é muito interessante, né? E depois o Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 livros, 4 partes, né? E a primeira parte do Livro dos Espíritos fala das causas primeiras ou primárias. Depois que o livro foi editado, que ele atingiu toda a população, né? Todo mundo ficou conhecendo mais o Espiritismo, o que aconteceu? Kardec, percebendo que esse livro 1, que fala das causas primeiras, tinha muito assunto ainda para desenvolver. Então, dessa parte primeira do Livro dos Espíritos, ele deu origem ao livro A Gênese, que fala da criação do mundo, né? Então, um livro para desmembrar aquela parte primeira do Livro dos Espíritos, de tão importante que ela é, né? O livro 2 fala do mundo espírita. Então, está condensado ali no Livro dos Espíritos, né? Mas deu origem ao Livro dos Médiuns. Então, toda essa relação entre nós e o plano espiritual, toda essa possibilidade de comunicação do nosso plano físico com o plano espiritual, está contido no Livro dos Médiuns, que foi originado do livro 2 e o Livro dos Espíritos. O livro 3 fala das leis morais e deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que nós queremos saber de comportamento moral está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que veio do Livro dos Espíritos, parte 3, né? E a parte 4, que fala das esperanças e das consolações, deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Então, toda a codificação teve por base mesmo o Livro dos Espíritos, né? De tão importante que ele é. E hoje nós sabemos que o mercado editorial, ele transborda, né, de todo tipo de livro. E tem alguns livros que eles se dizem espíritas, mas na realidade eles não são, né? São livros otimistas, livros de autoajuda, livros bonitos, livros emotivos. Podemos ler? Claro, claro, nós podemos ler tudo, nós temos essa possibilidade, né? Mas vamos tomar cuidado. Nós temos que partir para esse tipo de literatura tendo a base que o Livro dos Espíritos nos dá. Porque daí nós vamos saber julgar, né? Julgar é uma palavra até meio pesada, mas a gente vai poder comparar as obras, né? Será que isso que eu estou lendo é realmente verdade, é assim ou não, né? Vamos ter por base o Livro dos Espíritos, que é o nosso livro basilar, né? A nossa estrutura, não é? Então, depois que a gente tiver essa firmeza dentro da doutrina espírita, com base no Livro dos Espíritos e nas outras obras da codificação, podemos, sim, devemos ler todos os tipos de livros, mas nós vamos ter discernimento para saber, não, isso daí de fato
ocorre. Isso daí é meio fantasia, né? Nós vamos saber distinguir uma coisa da outra. E sem falar que, tirando as obras da codificação, dentro da doutrina espírita, nós temos assim uma variedade imensa de livros confiáveis. Só para dar um exemplo, os 400 e tantos livros do Chico Xavier, né, que ele fez enquanto esteve aqui conosco. Então, nós temos literatura vastíssima, né? Podemos procurar outra? Sim, nós temos que conhecer tudo. Podemos ler o que não é espírita? Sim, nós temos que. Como que eu vou argumentar alguma coisa se eu não conheço? Né? Então, nós temos que ler, sim, nós temos que ser bem informados, mas tendo base o nosso livro dos Espíritos, né? Mas para que a gente conheça de fato, né, a doutrina espírita, então vamos partir sempre do livro dos Espíritos, refletido, não só lido e deixado de lado, não, refletido, compreendido em profundidade, respeitando todos aqueles ensinamentos, porque nós repetimos, né, ele é a viga mestra do Espiritismo, né? E daí nós sabemos também que o Espiritismo, como uma ideia, a mediunidade como uma ferramenta de trabalho, né, a possibilidade de nós exercitarmos o espiritismo através da mediunidade, existiu isso desde sempre. Não é agora que nós ouvimos falar em mediunidade. Existiu mesmo antes do espiritismo ter sido codificado, né? Se nós consultarmos um livro do Herculano Pires, ele é bastante citado nesse momento, né, porque ele é um grande estudioso da doutrina espírita mesmo, né? Então, se nós consultarmos um livro do Herculano Pires, chamado O Espírito e o Tempo, nós vamos verificar nesse livro que existem vários horizontes. Nós já passamos, né, fizemos essa trajetória, vários horizontes, e até chegar à positivação da mediunidade, né? Antes disso, não existia esse termo. As coisas que aconteciam eram tidas assim como mediunismo, né? Quem positivou a mediunidade foi Allan Kardec, que codificou, que deu essa denominação, né? Então, nesse livro, o Espírito e o Tempo, nós temos lá horizonte tribal, horizonte agrícola, horizonte profético. Então, cada época da humanidade, nós tivemos, sim, esse culto à divindade, nós tivemos esse culto aos espíritos, conhecido como mediunismo, né? Kardec, que depois deu todo o direcionamento, que isso era possível, que isso podia ser repetido, né? Que isso foi comprovado, né? Então, nesse livro, nós temos assim visões do mundo, em certas épocas, em épocas diferentes, com relação ao fenômeno mediúnico, né? E em cada um desses horizontes, citado nesse livro do Herculano Pires, né, a comunicação entre nós e os espíritos, ela é tratada de uma forma, mas muito assim, grosseira, incipiente. Faltava muita base para as pessoas entenderem os fenômenos que aconteciam, mas aconteciam, né? E eram conhecidos, então, como mediunismo. Kardec que criou o termo mediunidade, né? Então, com Allan Kardec, a mediunidade se positivou. Os fatos mediúnicos, eles começaram a ser tratados segundo o procedimento das ciências naturais. Então, ele quis comprovar, ele quis repetir aquele fato. Não foi uma experiência aleatória, alguma coisa que ele ouviu falar, alguma coisa fantasiosa. Não. Com Kardec, olha, os fatos espíritas, os fenômenos espíritas começaram a ser tratados como a ciência trata os fatos relativos a ela, né? Por isso também nós temos que entender que o espiritismo ele é uma doutrina assim, impessoal. Quando nós falamos em espiritismo, nós lembramos de Allan Kardec, não é? Mas a doutrina, isso nós temos que destacar, é uma doutrina impessoal. Por quê? Ela é dos espíritos, né? A gente vai ver até um pouquinho lá na frente por que chamou o livro dos espíritos, não é? Então, é impessoal, é a doutrina dos espíritos, né? Não é uma doutrina do Kardec. O Kardec foi o codificador. Ele fez um trabalho magnífico, né? De codificar, de pegar todas aquelas informações, de comparar, de estudar, de analisar. O trabalho dele foi magnífico, né?
Então vamos ver um pouquinho de história ali, né? Depois então da Idade Média, que nós sabemos que na Idade Média todo o espírito crítico ficou atrofiado, né? Ninguém podia nem pensar, né? Depois que passou esse período da Idade Média, em toda a Terra começaram a surgir assim novas ideias, em todos os campos, na ciência, na filosofia, na religião, começaram a surgir ideias novas, como a gente fala, né? Pulular alguma coisa nova, né? As ciências, elas se tornaram teórico-experimentais, ou seja, toda a hipótese que alguém lá criava ou tinha essa hipótese, deveria ser comprovada pelos fatos. Nada fantasioso, tudo com comprovação, né? A filosofia, ela foi muito assim influenciada por Descartes, o positivismo de Comte, foram grandes filósofos, né? O racionalismo de Kant, outro que ajudou muito a pensar, né? Não, vocês têm que pensar, vocês têm que estudar, vocês têm que averiguar, vocês têm que comprovar, né? E por que o Espiritismo, a nossa doutrina, surgiu lá na França? Por que o Espiritismo não surgiu aqui no Brasil? Porque hoje ele é bem difundido aqui, né? É um dos países que mais tem adeptos dessa doutrina. Por que o Espiritismo não surgiu no Brasil, não surgiu no Japão, não surgiu lá na Ásia? Foi surgir na França, tá? Então, foram apontadas 3 causas para que o Espiritismo começasse lá a desabrochar em solo francês, né? Então, sendo o Espiritismo o Consolador prometido, e nós sabemos que a nossa doutrina não é uma doutrina salvadora ou alguma outra coisa, é uma doutrina consoladora. Nós vamos encontrar consolo para todos os nossos problemas, para todas as nossas dores nessa doutrina, né? Então, sendo o Espiritismo uma doutrina consoladora, né, os seus princípios codificados já, eles serviriam para mitigar todas aquelas provações coletivas que a França estava passando. A França estava passando um momento de muito sofrimento. Ela tinha saído da Revolução Francesa, onde aqueles ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, o pessoal batalhou para conseguir tudo aquilo. Então, ela estava passando por um momento de sofrimento, um momento de desunião. E o Espiritismo, como doutrina consoladora, nasce ali, no meio daquele povo que precisava ter as suas dores mitigadas, precisava de explicações por que aqueles fatos estavam acontecendo, por que as pessoas estavam passando por aquilo. Então, esse foi um dos primeiros motivos de o Espiritismo ter surgido em solo francês, né? Um outro motivo é que a França, ela havia se tornado o centro cultural do mundo ocidental, né? Tudo o que acontecia na França ali já era divulgado pelo mundo. A França era o top, né, daquela época. Tudo que acontecia lá já saía para o mundo. Então, o Espiritismo, o que os espíritos queriam? Nós estamos mandando para vocês boas novas, não é? Notícias novas. Nós queremos que essas notícias se espalhem, não fiquem restritas aqui. E como aqui tem essa possibilidade, é aqui na França que ela vai começar, né? E um terceiro aspecto, por que o Espiritismo nasceu na França, é que o Allan Kardec, na época de Júlio César, ele viveu numa região chamada Gália, e a Gália era o território francês atual. Então, olha como Kardec e toda aquela equipe já estavam ali próximos, unidos, tá? Para lançar essa doutrina. Quando ocorreu o lançamento da doutrina espírita, isso já estava programado há anos, né? A equipe se reunindo aqui, através de várias encarnações, no plano espiritual, naquele solo ali, né? Então, olha aí, e a característica fundamental do Espiritismo é a sua universalidade dos princípios. O Espiritismo é o mesmo aqui no Brasil, ele é o mesmo ali na nossa vizinha Argentina, ele é o mesmo lá no Japão, não é? Então, é a universalidade dos seus princípios. Ele não se adapta àquela região, àquele povo, não. Ele é o mesmo, único, universal, né? E para que o conteúdo, então, doutrinário de toda essa nossa nova doutrina não ficasse restrito à autoridade de um único espírito ou de um único médium, Kardec submetia toda a manifestação ao crivo da razão,
esse trabalho dele foi magnífico, porque se ele acreditasse na mensagem de um médium ou na mensagem de um espírito transmitida através de um médium, podia ter muito erro. Nós somos muito falhos, não é? Por mais que a gente entenda de um assunto, tem gente que entende mais do que nós. Por mais do que a gente se especialize em determinado ponto, tem pessoas com mais conhecimento do que a gente. Isso é claro, não é? Então, Kardec, ele nunca ficou restrito à informação de um espírito ou de um médium, através de um médium. Ele procurava o máximo possível de informações. Agora, imaginemos isso em 1850, não é? Hoje, se nós queremos fazer alguma coisa, eu preciso pesquisar isso, que eu tenho um trabalho para fazer. 2, 3 cliques, nós pegamos uma enxurrada de informações sobre determinado assunto e pegamos exatamente aquilo que nós precisamos, não é? Bolamos lá do nosso jeito e temos o nosso trabalho. Imagina isso em 1850, que nem telefone tinha, era tudo na carta. Não é? Então, ele tinha que fazer aquela pergunta para um médium que estava fora da França, até chegar aquela questão, até voltar, não é? Demorou bastante e foi muito, muito complicado, né? Então, ele sempre passou todas as informações pelo crivo da razão, comparando. Isso disse a mesma coisa, aquele lá também disse a mesma coisa. Então, esse fato é real, é verdadeiro, não é? Então, ele apoiava-se no método teórico experimental, né, das ciências naturais. Ele foi bem crítico, né, cruzava as diversas respostas dadas por diversos espíritos e através de diversos médiums. Não é? Tinha um espírito, vamos denominar de A, não é? E aquele espírito não se comunicava só através do médium, vamos supor, o senhor Antônio ou a dona Maria. Não, aquele espírito se comunicava por mais de um médium também. Olha como Kardec foi muito crítico, tá? O trabalho dele foi muito, muito bem feito, não é? Isso no mundo inteiro, né? E ele dizia, olha, que a única garantia séria do ensino dos espíritos eram as revelações feitas espontaneamente, ele não forçava nada, ele fazia a pergunta, tá? As respostas vinham no seu devido tempo, né? Então, a única garantia séria, né, do ensinamento dos espíritos estava na concordância entre aquelas revelações dadas espontaneamente, tá? Se alguém desse uma resposta A, o outro desse uma resposta B, isso nós temos que deixar um pouquinho de lado, porque a coisa não está conferindo, não é? E nas respostas que tinham, assim, a concordância, ele pedia mais informações e iam para frente, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele foi publicado pela primeira vez em 1857. Ele levou 20 meses para ser organizado até chegar o seu lançamento. 20 meses, gente. Para todo esse trabalho de esperar uma resposta, fazer uma pergunta, esperar uma resposta, 20 meses, foi difícil o trabalho, não é? Eu já acho pouco na época que nós vivemos, né? 2 anos, menos de 2 anos, né? Então, Allan Kardec, ele coordenava longas reuniões com médiums, fazendo perguntas a eles, colhendo todas as respostas que ele acreditava virem dos espíritos, né? E dos vários médiums que colaboraram muito para que o Livro dos Espíritos viesse à luz, nós podemos citar 3 garotas. E por que Kardec confiou em 3 garotas, 3 pré-adolescentes? Por quê? Justamente porque ele viu naquelas 3 garotas aquela falta de malícia, aquela possibilidade de não adulterar as coisas. Nós, quando nós ficamos mais adultos, nós achamos que somos espertos, né? Então, nós queremos moldar a coisa ao nosso ver, não é? E não, ele tinha 3 pré-adolescentes, 3 meninas, né, que praticamente não sabiam de nada, eram médiums, e foi nessas 3 meninas que ele baseou para pegar informações, né? Eram elas Julie e Caroline Baudin, tá? E Ruth Jafé. Então, Julie, Caroline e Ruth, essas 3 adolescentes que ajudaram muito a confecção desse livro, né?
E ele organizou as respostas para 501 perguntas. A primeira edição de O Livro dos Espíritos, ela tinha só 501 questões, né? Sobre todo o universo, tá? E Kardec criou a doutrina e a visão do mundo segundo o Espiritismo, através desse livro, né? E nessa época, antes um pouquinho dele ser lançado, lá pelo 1850, os fenômenos mediúnicos, eles serviam assim como passatempo. Começaram a surgir fenômenos mediúnicos e o pessoal achou aquilo engraçado e começou a levar como brincadeira. Ah, nossa, coisa diferente, né? Vamos ver o que está acontecendo nesse salão, vamos ver o que está acontecendo, que aquele outro grupo está fazendo, né? E Paris, a cidade lá, capital da França, né, começava a ganhar áreas mais cosmopolitas. Deixou de ser aquela aldeia, aquela coisa pequena, e estava crescendo, né? Olha que interessante, gente, como o plano espiritual trabalha, né? Sabia exatamente que lá era o lugar certo, né? A partir de 1850, Paris passou por uma grande reforma, começou a passar por uma grande reforma, né? Aquelas ruelas medievais, acanhadas, né, aqueles casebres, deram lugar a avenidas amplas, avenidas largas, né, todas elas convergindo lá para o Arco do Triunfo, que já tinha sido inaugurado em 1836, né, e o Arco do Triunfo lá era o símbolo da modernidade, né, era o símbolo da nova burguesia francesa. Então todo mundo falava, se reunia ali e falava desse local, né, e o Espiritismo foi ser implantado ali, né? A cidade ganhou novos parques, né? E se preparava para virar o século, ficou conhecida como Cidade Luz. E quando nós falamos Paris, Cidade Luz, né? Às vezes a gente já pensa é uma cidade iluminada. Não, Cidade Luz, Paris, é porque era uma cidade muito intelectualizada. Tá? Luz de cultura, de conhecimento, por isso que nós chamamos Paris, né? Aquela época era Cidade Luz, porque tinha muita luz do conhecimento. Tudo que era importante acontecia ali, né? Era tempo da Revolução Industrial, era um tempo de grandes descobertas científicas, né? Que tornavam o homem capaz de explicar alguns fenômenos até então desconhecidos para ele. Tá? E ele começou a ter todas essas informações. Olha como o progresso estava se efetivando ali, né? Estava crescendo tudo, e o Espiritismo vem aproveitar esse impulso, né? E no meio de toda essa modernidade, a ciência crescendo, tudo ali se modernizando, tá? Começou a surgir em Paris a febre das mesas girantes, que eram fenômenos, e o pessoal se reunia para... eles sentavam-se em torno de uma mesa, se concentravam, e essa mesa girava, subia, descia, batia, dava uma ou duas pancadas, né? E eles achavam isso fenomenal, mas ninguém explicava, era um passatempo. E faziam até perguntas fúteis para essas mesas, né? Então eram comuns naqueles salões culturais, nas mansões das pessoas da aristocracia, das senhoras da sociedade, nos casebres mais humildes. A febre era tanta que ela não tinha distinção de classe social. Em todo lugar falava-se dessas mesas e praticava-se esse passatempo, né? Nos salões pequenos, nos grandes salões, né? As pessoas se concentravam e conseguiam mover uma mesa, não é? E os jornais falavam, olha, toda a Europa está falando disso já, não é só a França. Toda a Europa está falando que tem essas mesas que giram, essas mesas que falam, não é? Em todos os lugares, né? E pessoas de todas as categorias, aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas da aristocracia, poetas, nobres, participavam dessas reuniões, curiosos e achando tudo aquilo lá um divertimento. Como que pode isso, né? E nessas reuniões, para conferir esse fenômeno das mesas girantes, né, tinha um poeta bem conhecido nosso, Victor Hugo, né? Ele era um frequentador assíduo dessas reuniões das mesas girantes. E ele já percebia que tinha alguma coisa diferente. Ele não chegou ao ponto, né, de Kardec esmiuçar tanto,
começou a entender que aquilo lá não era só um passatempo, que tinha uma influência espiritual, que tinha alguma coisa além da matéria, né? E Vitor Hugo falava assim, olha, que negar a atenção que tem direito o espiritismo é desviar a atenção da verdade. Então ele conclamava aquele povo a estudar aqueles fenômenos, porque aquilo lá não era só um passatempo, tinha alguma coisa mais real, tá? E numa noite lá de maio de 1855, olha, já tinham passado mais ou menos uns 5 anos, né? A reunião dessas mesas girantes aconteceu na casa de uma senhora lá da sociedade. E quem compareceu à reunião? O nosso conhecido Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que era o nome de batismo do Allan Kardec, né? Então, ele compareceu nessa reunião na casa dessa senhora. Por essa época, ele tinha mais ou menos uns 50 anos, né? E mais tarde, ele falaria que essa visita deixou ele muito impressionado. Ele viu aquele fenômeno das mesas se mexerem, girarem, levantarem, né, fazerem algum barulho. Ele confessou que ele ficou muito impressionado, até meio atordoado, tá? Mas ele não levou aquilo na brincadeira, né? E ele começou a pensar que as mesas, né, não só giravam, elas batiam mesmo no chão, totalmente, ou com uma perna, ou com 2 pernas, né? Elas se moviam, ora para a direita, ora para a esquerda, né? Ele começou a ficar bem intrigado, né? Ele ficou aturdido até. E ele viu naquela aparente futilidade, que as pessoas achavam aquilo lá uma futilidade, uma diversão, um passatempo, né? Ele achou que tinha alguma coisa a mais, né? Qualquer coisa de sério. Ele falou, isso daqui não pode ser brincadeira, tem que ter alguma coisa mais séria, né? E resolveu investigar. Ele falou, não, agora eu vou tomar isso como uma meta, né, para a minha vida. A partir dessa data, ele passou meses e meses, foram aqueles 20 meses, né, observando os fenômenos. Naquela casa que ele já tinha ido, em outras casas de Paris, fora de Paris, tá? Outras casas mais distantes, ele começou a investigar, né? E ele começou a falar que a mesa, ela não só bate, roda, levita, a mesa fala, né? Mas como uma mesa fala, né? Eles combinavam um código com a mesa, né? Uma batida é a letra tal, 2 batidas é a outra letra. E faziam perguntas e a mesa dava as batidas, eles iam colocando as letrinhas lá em ordem, tinham uma resposta. Então ele começou, falou, isso daqui é muito sério, gente, é muito sério, nós não podemos deixar, como nós falamos hoje em dia, passar batido, né? Então, se as pessoas iam para essas reuniões vendo nisso daí só uma diversão, o Léon Hippolyte Rivail, ele ia nessas reuniões com um espírito crítico, como um cientista. Ele queria provas, né? Ele fazia perguntas sérias em todas as reuniões, anotava todas as respostas que obtinha. Imagino que esse homem não teve de papelada, né? De cadernos e cadernos, né? Todas as reuniões ele fazia as perguntas, anotava e anotava as respostas. E em abril de 1856, 11 meses depois dessa primeira visita, que ele ficou aturdido e começou a estudar, né? Uma das mensagens que ele recebeu de uma das mesas das reuniões que ele foi, deixou ele bastante perturbado, porque o espírito falou assim, ó, Rivail, você foi escolhido para reunir e publicar esses ensinamentos espíritas. Ele ficou perturbado, por que eu? Não é? Né? E ele não acreditou num primeiro momento, não é? Será que tenho tanta importância assim? Será que eu vou dar cabo dessa tarefa, né? E ele pediu para o espírito repetir a mensagem, né? E o espírito disse, confirmo o que foi dito, né? Mas recomendo discrição, para que ele não se engrandecesse, não. A missão foi dada para ele, que ele estava capacitado, né? Ele foi capacitado para aquilo, mas se ele não quisesse, ou se ele derrapasse um pouco naquela missão, outro seria escolhido, outro ocuparia o seu lugar, né? E o espírito continuou falando para ele, olha, você tomará mais tarde conhecimento de coisas que agora o surpreende, né? E ele continuou, então, no trabalho de uma maneira muito, muito crítica. Ele não deixava escapar nada. Ele sentiu a responsabilidade que ele tinha, né? Então,
trabalho continuou. Todas as terças-feiras, Rivail, o Leon Hippolyte lá, frequentava essa casa da senhora Baudin. Nos outros dias, ele ia em outras reuniões, né? E Julie e a irmã Caroline, elas psicografaram a maior parte das questões do Livro dos Espíritos. E para escrever as mensagens, né, para que as mensagens vinham do plano espiritual, para transcrever essas mensagens, essas duas meninas, a Julie e a Caroline, elas usavam uma cesta de bico, uma coisa bem arcaica daquele tempo, né? O que era isso? Era uma cestinha feita de vime, que tinha um biquinho na ponta, né? E era preso um lápis nessa ponta, nesse bico. E o que as meninas faziam? Elas se concentravam, elas colocavam a mão, o dedo lá sobre a cesta de vime, e a cesta se movia e o lápis ia escrevendo, né? Um método bem arcaico, né? Depois de um certo tempo, elas começaram a fazer a psicografia direta, como o Chico Xavier faz hoje. Nossa, por que o lápis tem que ficar preso na cesta, né? Se eu pego e eu ponho a mão na cesta, eu pego o lápis e eu psicografo, não é? As meninas pensaram. E começaram a usar um método que até um tempinho atrás era usado por Francisco Cândido Xavier e muitos médiuns psicógrafos que nós conhecemos hoje, né? Um lápis ou a caneta na mão e escreve diretamente. Então, diante dessas duas meninas, adolescentes, que não tinham como deturpar uma questão, que não tinham como inventar uma questão, eram crianças inocentes, né? Diante delas, o Rivail fazia perguntas que nós sempre quisemos fazer para as pessoas que já se foram, né? E voltam para contar alguma coisa. Nós temos essa curiosidade, é normal, né? E olha as perguntas e as respostas. Como exemplo, na terceira pergunta do Livro dos Espíritos, ela pergunta o seguinte, né? Poderíamos dizer que Deus é infinito? E olha como os espíritos são perfeitos, gente. A resposta, definição incompleta, pobreza da linguagem de vocês. Se fosse um espírito que tivesse uma certa soberba, eu sei tudo. Não, a pergunta lá, poderíamos dizer que Deus é infinito? Sim, Deus é infinito. Aquela pessoa que acha que sabe de tudo, né? Ou não, né? Não, mas ainda nós não compreendemos, né? Então, a resposta dos espíritos, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente. Nós não temos vocabulário ainda para descrever certas coisas. Tá? Nós temos muito que aprender ainda. Né? E olha a beleza da resposta, né? Definição incompleta. Calma, gente. Com o tempo, com o crescimento de vocês, vocês vão entendendo outras coisas, né? Agora, já a questão 150, ela é bem mais objetiva, né? Ela diz o seguinte, ó, a alma após a morte conserva a sua individualidade? E a resposta, sim, nunca perde. É o que o Espiritismo acredita, né? Nós somos imortais. O que morre é o nosso corpo físico, é a matéria. Nosso espírito continua sempre, né? Então, nós conservamos a nossa individualidade. Fomos criados, tá? E vamos conservando, vamos acrescentando coisas, mas conservamos a nossa individualidade, né? Então, as respostas que a Caroline, que a Julie davam para todas essas perguntas eram revistas, eram comparadas com a mesma pergunta que ele fazia a outros médiuns fora da França. E ele esperava as respostas e comparava lá com a das meninas, né? E na fase de revisão, tudo foi revisado. A Ruth, que era uma outra, né, adolescente também, uma jovenzinha, ela que colaborou muitíssimo, né? Ela era uma médium sonâmbula e todas as noites ela psicografava mensagens. Ela tinha nessa época, ela já tinha mais de 50 cadernos com mensagens psicografadas. Então, no período de revisão, essas mensagens foram todas analisadas e batiam tudo com as respostas que Kardec já tinha analisado e já tinha separado, né? Então, uma coisa muito bem feita, muito estudada, né? Então, para o Rivail, que ainda não se chamava Kardec, né, a revisão era necessária, sim. Primeiro, porque era muito difícil entender o que os espíritos falavam. Né? Eles tinham um conhecimento muito maior do que o nosso, então era difícil você chegar assim
entendimento, né? E segundo, porque Kardec, né, Rivail, que depois chamou-se Kardec, ele sabia que os espíritos não tinham todo o conhecimento do mundo. Não é porque ele desencarnou que ele ficou mais sábio, não é? Como nós, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo nós mesmos. Não é porque nós desencarnamos que nós vamos virar santo ou vamos saber demais, né? E ele sabia que os espíritos não eram donos de toda a sabedoria do universo, né? Então ele observava que os espíritos, não sendo as almas dos homens que já partiram, né, eles não tinham um conhecimento soberano, um conhecimento pleno de tudo. Tinham vários graus de adiantamento, não é? Então, e ele sabia também que por esse motivo de haver assim esse desencontro de patamares intelectuais, né? Quanto mais médiuns participasse da elaboração do livro, seria muito melhor, né? Mais médiuns, mais ideias, melhor, ia aclarar muito melhor, né? E segundo ele, foram inúmeros os médiuns que contribuíram na primeira edição da obra. E quando ele acabou de editar ali essas perguntas, ele teve um problema, né? Pô, o livro está pronto para ser lançado, mas agora tem um problema. Como é que vai se chamar esse livro? Quem que vai botar um nome nesse livro? Não é? O livro não é meu, o livro não é das meninas, o livro não é de fulano, né? E a mensagem veio, né? De quem que é o livro? Foram os espíritos que nos deram as respostas. Então, o livro dos espíritos. O nome já estava resolvido, né? E daí, um segundo problema, né? Alguém precisa assinar um livro, todo livro tem um autor, não é? Então, alguém precisava assinar. Então, ele consultou de novo os espíritos. Eu não fiz esse livro, eu organizei, não é? Quem fez o livro foram os espíritos, né? Eu não posso colocar o meu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não fui eu não foi da minha ideia, né? Eu trabalhei muito, mas o livro não é meu. E daí, numa mensagem, um espírito falou: já resolvemos o seu problema, né? Numa encarnação passada, você foi um sacerdote druida, tinha o nome de Allan Kardec. Então, coloque esse nome, né? Como se fosse um pseudônimo. E daí surgiu o nome de Allan Kardec, e ele colocou como o editor lá do livro, né? E daí, em 18 de abril, a gente repete sempre, porque essa data é muito importante para a doutrina espírita, de 1857, os primeiros exemplares desse livro saíram, né? O livro circulou rapidamente, foi assim, bombou, como nós falamos, né? E tudo que sai, de novo, criou muita polêmica, né? O livro deu, assim, muito o que falar. Ele provocou muito protestos de padres, ele provocou protestos de cientistas, mas ele teve o ponto altamente positivo. Ele atraiu a atenção de outros médiuns que nem sabiam que aquele livro estava sendo codificado, estava sendo organizado. Outros médiuns ficaram sabendo da história, né? E também tinham mensagens que podiam caber naquele livro, né? Então, esse foi o ponto grandemente positivo. E esses outros médiuns que não tinham sido consultados, tá, começaram a procurar Kardec, a entrar em contato com Kardec, né? E daí ele percebeu: nossa, meu trabalho não está terminado. Olha quanta coisa nova, olha quanta informação boa, né, que não pode ser desperdiçada, né? Eram novas revelações que chegavam para ele, e ele decidiu rever essa obra, estender essa obra. Então, a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a definitiva, contém 1018 perguntas, é a que nós conhecemos hoje em dia, né? E a última delas é assim, ó: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Essa é a última pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vierem a habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então, estes farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Então, gente, se nós ficarmos esperando que a terra vai melhorar, ela vai, né? Nós sabemos, pela programação, pela lei do progresso, a terra, de um mundo de provas e expiações, vai passar para um mundo de regeneração, com menos dor, com menos sofrimento. Mas se nós ficarmos de braços cruzados, esperando daqui X anos a Terra melhorar, ela vai melhorar?
De forma alguma, né? Quem é que vai melhorar a Terra? Nós. Quando nós melhorarmos, toda a coletividade, eu dentro da minha casa, o meu vizinho, o meu quarteirão, a minha cidade, o meu país, o mundo, quando nós melhorarmos, quando os bons preponderarem, daí sim vai estar criado esse ambiente propício para que a gente considere a Terra já um mundo de regeneração. Então, o trabalho compete a cada um de nós, né? Então, olha, o bem reinará quando os bons predominarem sobre os maus. Então, sim, o reino de Deus será instalado na terra, sendo a fonte do bem e da felicidade, né? Então, estava criado o livro dos Espíritos, e com ele uma nova religião para nós, os humanos, os homens, né? Então, nós podemos concluir dizendo que o Espiritismo, hoje, ele está em toda a mídia. Nós ouvimos falar do Espiritismo direto, não é? Tanto bem quanto pessoas que criticam, né? Mas nunca a gente ouviu falar tanto do Espiritismo. Antes era uma coisa condenada, né? A minha avó, que era espírita, ela sempre contava. Elas iam fazer reuniões no centro espírita, antes era em casas de família, não tinha o centro. Quando criou-se o primeiro centro espírita e eles quiseram fazer reunião lá, a polícia ficava na porta. Eles achavam que ia acontecer alguma coisa absurda, né? Passavam por esse constrangimento. Por quê? Porque ninguém conhecia o que era o Espiritismo. Hoje não. Hoje a gente fala, a gente explica, as pessoas vêm perguntar para a gente. Nós já tivemos novela espírita, nós tivemos filmes espíritas, as obras espíritas estão aí aos montes, né? Então, olha, todos os meios de comunicação social, o Espiritismo está lá incluso. Então, sendo assim, o Espiritismo está em todo lugar, né? É imperioso que a gente conheça melhor o Espiritismo, porque as pessoas, fatalmente, um dia alguém vai perguntar para a gente o que é isso, o que eu acho daquilo, e nós temos que ter o nosso direcionamento espírita, a nossa visão espírita daquele problema, daquele momento, né? Então, é imperioso que a gente conheça o Espiritismo e que a gente conheça também a vida do seu codificador, de Allan Kardec, saber um pouquinho mais do Kardec, né? Então, sem esse esforço de a gente conhecer, né, não procurar nos inteirarmos da obra toda de Kardec, e não foram só esses livros que eu falei, não, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Ele também escreveu, olha, o que é o Espiritismo. Ele escreveu o Espiritismo em sua expressão mais simples, Viagem Espírita, obras póstumas que eram rascunhos lá, fragmentos que ele tinha deixado, e depois do seu desencarne, as pessoas ali reuniram e publicaram esse Obras Póstumas, né? E tem a Revista Espírita também, um periódico mensal que ele se dedicou muito para que começasse a rodar, né? Então, nós temos que conhecer, nós que procuramos a doutrina espírita, nos dizemos espíritas, nós temos que conhecer para poder falar com uma garantia, né, da nossa doutrina, conhecer o codificador e conhecer as obras espíritas, né? Então, sem isso, sem esse esforço, nós não vamos alcançar a plena compreensão dessa doutrina, a doutrina dos espíritos, né? E necessitamos sim estudar muito para compreender e para divulgar de forma correta, mais correta possível, porque nós somos ainda bastante falhos, né? Mas vamos procurar divulgar da maneira mais correta possível essa doutrina maravilhosa que nós abraçamos. Obrigada pela atenção de vocês e Jesus nos abençoe.